Deus. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 1, vamos ler o versículo 6 apenas. Está escrito assim a palavra do Senhor. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Amém? Tome assento, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Se acomode. Glória a Jesus. Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações aqui nesta manhã. Senhores, toda a história na Bíblia, quando fala a respeito de uma família, de um casal, onde não podiam gerar, Deus ele entra com providência e com um propósito, pois o Deus que nós servimos, ele é um Deus de propósitos. Um exemplo claro está exatamente no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1, está escrito que tornou-se o povo de Israel a fazer o que era errado aos olhos do Senhor. E isso aqui é muito interessante porque a Bíblia está dando referência de um povo. E quem é este povo? É o povo de Israel. É o povo que saiu do Egito. Não é qualquer povo, é um povo que viu milagres extraordinários. E quando eu digo milagres extraordinários, não é ver uma dor de cabeça ser curada, uma febre, não. São milagres extraordinários, como o mar se abrir, a roupa do corpo não apodrecia, a sandália do pé não apodrecia. Então, milagres extraordinários. Porém, o escritor de Juízes, no capítulo 13, verso 1, está dizendo: e tornou-se o povo de Israel a fazer o que era errado aos olhos do Senhor. E eles estão sem líder. Porém, existe uma família, um casal. E faltava algo dentro dessa casa. Era exatamente uma criança. Então o Senhor resolve abençoar este casal, que através desse fruto o Senhor levantaria um novo líder que nós conhecemos como Sansão. Um outro exemplo claro que o nosso Deus é um Deus de propósito é como a nossa irmã Ana. Enquanto existiam 2 sacerdotes desonrando a Deus, existe uma mulher dizendo: se o Senhor fizer eu gerar, eu entrego meu fruto no seu altar. Então Deus ele liga uma coisa na outra. Calma aí, enquanto tem 2 me desonrando e tem uma dizendo: se eu fizer ela gerar, ela vai entregar o fruto no meu altar, então eu abato esses 2 sacerdotes e através do fruto desta mulher eu começo um novo tempo. E aqui não é diferente aonde nós lemos. O texto diz que houve um homem enviado por Deus. Enviado por Deus com uma missão específica. Enviado por Deus com um propósito específico. Mas vale a pena eu frisar isso daqui, que para João ser enviado não foi de qualquer maneira. Houve uma profecia. Houve uma palavra liberada sobre a vida de João antes mesmo dele nascer. O profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3 do seu livro, ele já havia profetizado a vinda de João há séculos, dizendo que uma voz clamaria no deserto. Então João não é qualquer coisa. João ele vem nessa terra com uma missão específica, com um propósito específico. Lucas, no capítulo 1, ele vai contar a trajetória dos pais desse homem chamado João. Havia cerca de 20.000 sacerdotes em volta de Jerusalém, e vale a pena eu frisar isso daqui, que Deus resolve abençoar Zacarias e Isabel. E por que Deus resolve abençoar Zacarias e Isabel? É simples, porque em um tempo
difícil, em um tempo de silêncio, a Bíblia diz que Zacarias e Isabel permaneceu posicionado em Deus. Em um tempo de escassez, aonde Deus não falava com o homem, aonde a Shekinah de Deus não era manifesta, aonde o poder de Deus não era manifesto na terra, porém um casal de sacerdotes permaneciam posicionados em Deus. Isso aqui é lindo demais, irmãos, porque a minha Bíblia diz que, segundo a cultura daqueles dias, não ter filho, não gerar, era uma vergonha, pastor Tiago, era uma humilhação muito grande. A sociedade olhava para aquela casa, para aquela família, e chamava aquela casa de amaldiçoada, de infrutífera. Pois bem, a minha Bíblia diz que mesmo o opróbrio da humilhação, da maldição, reinando sobre a casa de Zacarias, reinando sobre a casa de Isabel, a Bíblia diz que eles permaneciam justos diante de Deus. A minha Bíblia diz que eles permaneciam irrepreensíveis diante de Deus. A minha Bíblia diz que eles permaneciam obedientes diante de Deus. Isso aqui mexe comigo, irmãos, porque enquanto existem críticas, porque enquanto existem línguas se batendo contra a família de Isabel e Zacarias, eles não vão para o Instagram, para o Facebook, muito menos para o status, para jogar letrinha, não. Eles quebram os críticos servindo a Deus. Eles quebram os críticos obedecendo a Deus. Eles quebram os críticos sendo irrepreensíveis diante de Deus. E eu preciso dizer algo para os senhores: não vale a pena bater boca, não vale a pena discutir. Permaneça posicionado, permaneça servindo, permaneça fazendo a obra, porque a justificação não vai vir você batendo boca. Quem vai te justificar é o próprio Deus. O tempo é de silêncio, o tempo é difícil, mas eles resolveram servir a Deus. E João já havia sido profetizado por Isaías. Porém, existe um segredo aqui muito grande. Qual é o segredo? É simples. Quando o Senhor abençoa Zacarias e ele vai para o templo, porque ele foi sorteado dentro, pastor Jefferson, de uma cerca de 20.000 sacerdotes, o Senhor acha graça em Zacarias. Isso aqui é muito lindo. E existe um grande segredo, pastora Chayane, porque dentro de cerca de 20.000 de Jerusalém, um sacerdote que a esposa, e quando digo que ele é sacerdote, eu estou afirmando para os senhores que eles são homens de Deus e não estão gerando. Vou melhorar. Estão no culto no domingo, estão nos estudos nas terças, estão nos cultos nas quartas, mas não estão gerando filhos. Mas a minha Bíblia diz que mesmo assim eles estão servindo a Deus. Mesmo assim eles estão obedecendo a Deus. Mesmo assim eles são irrepreensíveis diante de Deus. E Deus achou graça. Aqui está o segredo. Que não adianta você ser bom naquilo que você faz. O meu talento e as minhas habilidades deixam o homem surpreso, mas não deixa Deus. O meu talento deixa o homem surpreso e diz: nossa, tu é bom naquilo que faz, mas Deus não fica surpreso. Deus, ele não está contando com pessoas que têm habilidades. Deus
Deus está contando com Zacarias que não está gerando, mas é justo. Deus não está contando com pessoas que têm talento. Deus está contando com Zacarias que não gera, mas é obediente ao nome do Senhor. O que adianta você ser bom naquilo que você faz, mas você não é justo? O que adianta você ser bom naquilo que você faz, mas você não é obediente? Lá vai, irmãos, que eu estou com vontade de pregar. Os senhores lembram quando Deus chama um homem por nome de Noé, no meio de uma geração corrompida e contaminada? E quem é Noé? Noé, ele é agricultor, ele cuida da terra. E Deus vai chamar um agricultor para executar o serviço de um carpinteiro. E a pergunta que eu lhe faço: será que não tinha carpinteiro no meio? É claro que tinha, mas Deus não está preocupado com pessoas habilidosas. Deus ele prefere pegar quem não tem habilidade, capacitá-lo, usar para o nome dele ser glorificado. E eu digo mais: o segredo não está nos dons, o segredo está na justiça que você pratica no secreto. João, o segredo não está nos talentos, o segredo está na obediência que nós praticamos enquanto ninguém está nos vendo. Porque ser bom em público é uma coisa, eu quero ver ser bom no secreto. E evangelho não é ser bom em público, evangelho é ser bom no secreto, quando ninguém está te vendo, quando o líder não está te vendo, quando o pastor não está te vendo. Mas existe um grandão que ele vê tudo. Ele vê tudo. São cerca de 20 mil sacerdotes, mas Deus acha graça em um que não está gerando e diz: vou te abençoar, mas te abençoo no meu tempo. E eu vim nessa manhã pregar para alguém que o tempo está passando e você tem ficado preocupado. Fique tranquilo, vai acontecer, mas vai acontecer no tempo de Deus. Enquanto não acontece, continue servindo. Enquanto não acontece, continue obedecendo. Enquanto não acontece, continue posicionado, servindo a Deus, porque Deus ele já te viu. E esse tempo do silêncio é o tempo do preparo. Coube por sorteio. Qual foi o sorteio? Entra no templo. Entrou no templo, foi orar no templo. Deus envia Gabriel e pastor Tiago. Isso aqui é muito lindo, porque Gabriel, ele, toda vez que a Bíblia fala que Gabriel vem na terra, ele vem com um propósito. Ele não vem para passear e movimentar a igreja. Então esse negócio que o anjo chegou, o anjo, irmãos, me perdoa, é jargão. Porque Gabriel, quando vem, ele vem para trazer uma mensagem. Ele não vem para sacudir a igreja e jogar banco para o alto. Ele vem para trazer uma mensagem. E a mensagem que ele traz para João é: tu vai ser pai. A mensagem que ele traz para Zacarias, melhor dizendo, é: você vai ser pai. O homem é velho, a mulher também. E além de ser velhos, existe um problemão. Qual é? A esterilidade reina, irmãos. Deus não poderia pegar um casal de sacerdotes novos, com os hormônios lá no alto? Às vezes a gente lê e não para pensar. Cerca de 20 mil, Deus resolve pegar um casal de velhos. E para piorar, estéril. E eu fiz uma anotação aqui. O milagre vai acontecer por causa do posicionamento deste casal. Eles estão me ensinando que o servir a Deus não é pelo que Deus pode fazer. O servir a Deus é porque Ele é o Senhor da nossa vida.
Vou melhorar isso daqui para você. O servir a Deus não é porque Deus pode abrir. O servir a Deus não é porque Deus pode curar. O servir a Deus não é porque Deus pode libertar. Nós temos que servir a Deus porque Ele é o Senhor da nossa vida. E quem é você no período que você não está gerando nada? Quem é você no período da esterilidade, onde olham para sua casa, onde apontam o dedão para sua família e falam: é uma família amaldiçoada, é uma família infrutífera? Quem é você? Irmãos, velhos e ainda estéril. Aí Gabriel diz: tu vai ser pai. E a minha Bíblia diz que Gabriel pega Zacarias, pastor Tiago, orando. Se o sonho de qualquer homem naquela época era ser pai, se o sonho de qualquer mulher naquela época era ser mãe, eu posso falar para os senhores, nesta manhã, que talvez uma das orações que Zacarias está fazendo a Deus é: Deus, faça seu pai. Deus, abre a madre da minha mulher. Eu posso falar para os senhores, porque a Bíblia não está falando qual é a oração, a Bíblia apenas diz que Gabriel pega ele orando. Eu posso afirmar para os senhores que talvez uma das orações dele é: Senhor, tira a vergonha e a humilhação de dentro da minha casa. Aí quando Gabriel diz: tu vai ser pai, olha o que Zacarias vai dizer. Como vai acontecer isso? Existem dois problemões. Primeiro, somos velhos. E segundo, a minha mulher é estéril. Olha o que Gabriel vai dizer: homem, tu vai ficar mudo até o cumprimento destas palavras. E tem mais, tu fica mudo porque eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus. O que Gabriel está querendo dizer para Zacarias é algo muito simples. Eu nunca vi Deus prometendo algo para alguém e não cumprindo. O que Deus promete, Ele cumpre. E pelo fato de você ter duvidado das minhas palavras, tu entrou falando, mas vai sair mudo apenas gesticulando. E a minha Bíblia diz que existe uma expectativa. E qual é a expectativa? De um povo que está do lado de fora, pelo Zacarias que está do lado de dentro. E o povo está, pastor Tiago, ele está demorando demais, alguma coisa está acontecendo, mas isso mexe comigo, porque Deus está, redobre a sua atenção, Deus está 400 anos em silêncio, irmãos. Deus não usa profeta, Deus não usa juiz, Deus não usa sacerdote, Deus não usa levita. São 400 anos em silêncio. E a pergunta que eu lhe faço: a quem Zacarias está orando que os céus não respondem nada? Zacarias está orando Deus, e Deus não responde nada. Zacarias me dá uma lição: Deus, Ele não precisa me responder, eu que tenho que orar, porque se Ele responder, Ele é Deus, e se Ele não responder, Ele continua sendo Deus. Apenas ora, Zacarias, apenas busca, Zacarias, faça a sua parte, Zacarias. Mesmo os céus fechados, Zacarias não para de orar. E eu vim nessa manhã dizer para alguém que os céus estão fechados. Parece que Deus não está te respondendo, parece que Deus não está te vendo. Continue clamando, Zacarias, continue buscando, Zacarias, porque a resposta vai chegar. Olha para mim, por gentileza. Ficou mudo. E eu recebi uma revelação dentro desse texto, pastor Jefferson. O porquê que Zacarias fica mudo. Porque se ele sai falando, ele ia testemunhar o que ele teve dentro. E não é o tempo de falar, o tempo é de se calar. João, imagina comigo aqui, João. Vamos entrar na história. 400 anos Deus em silêncio. Ele recebe uma profecia dentro.
e existe uma expectativa de quem está fora. O propósito de Deus é manifestar a glória dele através do fruto desta casa. Porém, não é o tempo. O fruto vai ser gerado, o fruto vai crescer, para depois manifestar a glória. Então, se ele sai falando, ele iria quebrar princípios. Então é necessário ele ficar mudo até o tempo da profecia se cumprir. Mas a minha Bíblia diz, está escrito, que existiu uma expectativa de quem está fora. Quem está fora não entende o que está acontecendo do lado de dentro. Pegou, né, presidente? Eu vou melhorar isso daqui, eu preciso melhorar. Quem está fora não entende o que está acontecendo do lado de dentro. Quem está fora está dizendo, está demorando demais. Eu vou melhorar. Quem está fora está dizendo, é fanatismo. Para que está no culto pela manhã? Para que está no culto à noite? É fanatismo, é loucura. Mas só entende quem está dentro mesmo. Quem está fora vai questionar. Quem está fora vai murmurar, mas quem está dentro entende, é o poder de Deus, é o poder de... Quem está dentro entende que é necessário estar no culto, sim. Quem está dentro entende que é necessário buscar, sim. Deixa as línguas se baterem do lado de fora. Só vai ver poder de Deus quem está dentro. Quem está dentro. Engraçado que quem está fora não vê poder, só vê poder quem está dentro. Quem está fora não vive experiência, só vive experiências quem está dentro. Quem está fora não vive propósito, só vive propósito quem está dentro. William Reis, o que é que tu está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, permaneça posicionado dentro. Permaneça firme dentro, permaneça servindo dentro, porque a qualquer momento o Gabriel traz a notícia nos lábios. A qualquer momento o poder de Deus é manifesto. Deixa eu correr. Ele sai, mas ele não sai falando, ele sai fazendo gestos. Pastor Carlos Eduardo, aí o povo que está fora entende que ele teve uma visão. Mas isso aqui é lindo, que o Senhor, ele marca Zacarias. E por que Deus marca Zacarias? É simples, por causa da incredulidade de Zacarias. Vai apertar, mas eu preciso dizer. Tem crentes que é preciso ser marcados por Deus por causa da incredulidade. Acredita na macumba que é posta na cruzilhada, acredita em tudo, só não acredita no poder de Deus. Acredita em voodoo, acredita em tudo. Quando passa na encruzilhada faz sinal da cruz, só não acredita no poder de Deus. Aí vai acontecer o que aconteceu com Zacarias, para a marca de Deus ficar, vai ser marcado por Deus, mas a incredulidade cai por terra hoje. Aleluia. Saiu. Aí a Bíblia diz que quando ele chega em casa, ele vai se relacionar com a sua esposa dentro de 5 meses. Irmãos, pega isso daqui, que isso daqui é muito interessante. Diaconisa Cátia, dentro de 5 meses a mulher não sai para lugar nenhum, ela fica isolada dentro de casa. O mesmo anjo Gabriel, no capítulo 1 de Lucas, é enviado por Deus a uma mulher chamada Maria. Nós conhecemos a história. Maria tem um grau de parentesco com Isabel, são primas. Maria resolve ir até a casa de Isabel. Uma está carregando João e a outra está carregando Jesus. Quando Maria chega na casa de Isabel, pastora Chayane, ela diz:
A paz do Senhor, minha prima. A Bíblia diz, está escrito, a Bíblia diz que João vai dar um salto tão grande no ventre de Isabel. E a Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. Alguém pegou ali, eu preciso melhorar. Não foi preciso orar e nem pôr as mãos. Quando ouviu a voz de Maria, a criança deu um salto, é Deus testificando e dizendo: eu estou no negócio, eu estou no negócio. Vou honrar Maria, vou honrar Isabel, por causa do posicionamento. E eu vim nessa manhã declarar: tem honra de Deus chegando para a sua casa, tem honra de Deus chegando para os seus negócios, tem honra de Deus. Quem pega, por favor, joga a mãozinha lá no alto, que eu sinto a presença do bom Deus aqui, para testificar. Joga as duas logo, que eu libero a primeira palavra profética. O diabo não vai ver sua casa envergonhada, o diabo não vai ver sua família envergonhada. Tem honra de Deus chegando, tem honra de Deus chegando. Olha o que Isabel vai dizer. Olha o que Isabel vai dizer no capítulo 1, versículo 23. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim. Isabel dizendo: assim que atentou para mim, para destruir o opróbrio entre os homens. É Isabel dizendo: a honra que chegou na minha casa não foi pelo homem, a honra que chegou na minha casa foi pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Eu vou melhorar para você que chegou aqui nesta manhã. A honra de Deus está chegando sobre a sua casa, e você baterá no peito e vai fazer como fez Isabel: Deus tirou o opróbrio de dentro da minha casa. Aos olhar do homem, tem honra de Deus chegando para alguém aqui nesta manhã. Honra. Deixa eu correr. Uma está gerando Jesus e a outra está gerando João. Aí a Bíblia diz que num período João nasce. Um período de 5 meses de diferença, João nasce. E tantos lugares, tantos altares, tantas galerias para João iniciar sua carreira ministerial. Lucas vai dizer no capítulo 1, verso 80, pastor Tiago, que ele começa o seu ministério no deserto. Capítulo 1, verso 80 diz: e o menino crescia e se fortalecia, pontinho e vírgula, e viveu no deserto até o tempo de se apresentar em Israel. Quando eu li isso daqui, pastor Jefferson, eu fiquei doido, porque tantos lugares de Jerusalém para ele começar seu ministério, ele começa onde? No deserto. E deserto aponta para a escassez, deserto aponta para a luta, mas a Bíblia diz que no deserto tem alguém crescendo e se fortalecendo. E eu vim nessa manhã dizer: esse deserto não te mata, é nesse deserto que você cresce e se fortalece. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele crescia, mas também se fortalecia. O problemão da geração que eu faço parte é essa: é uma geração que só quer buscar crescimento, holofotes, oportunidades, foto nos cartazes. Aí qualquer vento a pessoa cai, qualquer luta está parando, porque só tem buscado crescimento, e crescimento sem fortalecimento não tem como andar junto. O crescimento anda junto com fortalecimento. Cresça, mas se fortaleça também. Cresça, mas se fortaleça. João está crescendo, João está se
preparando, mas a Bíblia diz que também Ele está se fortalecendo. Se fortalecendo. Cresça, mas se fortaleça. Aí olha o que o escritor de Mateus, no capítulo 3, no versículo 1, ele vai dizer: e naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A mensagem de João é simples. Qual? Sem arrependimento ninguém vê o reino dos céus. Simples. E pastor Tiago, é loucura isso daqui, porque o tempo ainda é de silêncio. Mas João aparece pregando aonde? No deserto. E a minha Bíblia diz que iam ter com ele. Ó, vamos entender? Iam, não é ele que ia, o povo vinha até ele. E as vestes dele não é uma veste elegante. O alimento que ele come não é uma picanha. Porém, ele carrega uma autoridade nos lábios. E a autoridade do ministro não está nas vestes, não está no alimento. A autoridade do ministro está nos lábios deles. E a Bíblia diz que iam ter com ele fariseus, saduceus. E a Bíblia diz que quando chegavam até ele, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O primeiro sermão do camarada é chamando o povo de cobra. Eu repito, o tempo é de silêncio. E o homem está dizendo: víboras, cobras, se arrependam. E ele ia batizando, ó. Aí alguém vai indagar ele, pastor Tiago, dizendo: ô João, já que você batiza, quem é você? Aí olha o que João diz: eu batizo vocês nas águas, aqui ó, para o arrependimento. Mas está vindo um, ele não fala nome, ele só dá uma referência: eu batizo nas águas para o arrependimento. Ele não. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E tem mais. Ele é tão poderoso, ele é tão grande, que eu não sou digno de me agachar e desatar as correias de sua sandália. Pastor Tiago, João está dando testemunho de alguém que vem após ele, dizendo: quem vem depois de mim é maior que eu. João não está com medo da geração que se levanta, porque ele sabe quem ele é em Deus. Ah, irmãos, eu preciso melhorar isso daqui. João está dando honra para quem está vindo depois dele. João não tem espírito de ciúme, João não tem espírito de vaidade, porque João sabe quem ele é em Deus, e quem sabe quem é em Deus entende. O Brasil é muito grande, tem espaço para todo mundo, tu não precisa puxar tapete de ninguém. Olha o que João está dizendo: ele que vem depois é maior que eu. Em outras palavras, João está dizendo: se eu prego, está vindo um aí que prega melhor que eu.
Se eu canto, tá vindo um aí que canta mais que eu. Se eu toco, tá vindo um aí que toca mais. Eu não tenho medo de quem se levanta, porque eu sei da minha missão e do meu chamado aqui nessa terra. Eu vim nessa manhã pregar para João Batista, que foi chamado por Deus. Nós somos o João Batista do século 21. A responsa está comigo, a responsa está contigo. Nós somos o João Batista do século 21. Aí João está lá pregando, batizando, ousado, cheio do poder de Deus. Aí alguém vai dizer: João, temos mais uma pergunta para lhe fazer. Qual é? Já que você batiza, já que você dá testemunho, já que você está pregando com ousadia e poder, fala para nós quem é você. Fala para nós qual é a sua origem. João estufa o peito, bate no peito e diz, segundo as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto. João testemunhando a respeito de alguém que havia profetizado a sua vinda há séculos, mas ele está dizendo: eu não estou aqui por acaso, eu fui profetizado há séculos por Isaías que eu seria a voz que clama no deserto. E lá vai, Deus não está preocupado com ecos. Sabe o que é ecos? É reflexo de vozes. Deus está procurando pessoas que têm vozes para clamar no deserto. Clamar. De um lado está João, do outro lado está Jesus. Alguém chega para João e fala: ô pastor Tiago, ô João, sabe esse que você dá testemunho, que você está pregando, que ele é melhor que você? Eu sei. Então, ele está lá do outro lado do Jordão. Aí alguém vai dizer: olha só, João, todos estão indo ter com ele. Em outras palavras, o grupo dele cresce mais que o seu, João. Aí João, irmãos, me dá uma lição tão grande de humildade e reconhecimento, que nós não somos nada em Deus, apenas um instrumento. Ele vai dizer: importa que ele cresça e que eu desapareça. Pastora Rosana, olha o que João está dizendo: eu não sou nada, importa que ele cresça e que eu desapareça. A honra sempre será dado a Deus. O homem não tem mérito nenhum para receber honra. A honra sempre será dada a Deus, a Deus, a Deus. E eu melhoro. Só existe uma estrela que tem que brilhar aqui nesta manhã, e essa estrela se chama Jesus Cristo de Nazaré. João está dizendo: se eu estou aqui pregando, anunciando as boas novas, eu sou apenas um instrumento e uma voz. A honra sempre é dada a Ele. Importa que Ele cresça e que eu desapareça. Isso aqui vale a pena eu dizer, irmãos. Receber elogios é bom, mas se você não vigiar, o elogio sobe para a cabeça. E quando sobe para a cabeça, aquilo que é de Deus você toma para si. Você pode ser muito bom naquilo que você faz, mas lembre-se, você é apenas uma voz. João, você pode ser muito bom tocando, cantando, mas lembre-se, você é apenas uma voz. A honra sempre será dada a Deus. Pastores, vocês podem ser muito bom naquilo que vocês fazem, mas a honra sempre será dada a Deus. Ministros, vocês podem ser muito bom naquilo que você faz, mas a honra sempre será dada a Deus, a Deus, a Deus. Está pregando, está cumprindo o chamado. E eu posso dizer aqui, pastor Tiago, que João faz parte da grande comissão, porque ele está preparando o caminho, está anunciando o reino de Deus. E a mensagem é: sem arrependimento ninguém vê o reino dos céus. Ou seja,
Se continuar no pecado, ninguém entra no reino dos céus. Se continuar no adultério, ninguém entra no reino dos céus. Se continuar na mentira, ninguém entra no reino dos céus. Se continuar roubando, ninguém entra no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo, deixar o pecado de lado, para entrar no reino dos céus. Até Jesus, o Filho de Deus, foi ter com João no deserto. Caio, até Jesus. E eu ouso dizer para os senhores que a unção e a autoridade que João carregava nos ombros atraía a multidão aonde ele estava. Eu posso melhorar? O segredo não está nas estratégias. O segredo está na autoridade, na unção que nós carregamos no nosso ombro. Eu vou melhorar, irmãos. O povo é atraído pelo milagre, o poder de Deus. E para o poder de Deus acontecer, tem que carregar a glória de Deus nos ombros. Eu sei que ainda tem muito charlatão por aí, fingindo milagre. Aleluia, eu sei que tem. Mas aqui não, aqui tem poder de Deus. Quer ver ministério crescer? É milagre acontecer? É vida ser curada? Carrega a glória de Deus nos ombros. Nos ombros. E para carregar a glória nos ombros, tem que fazer como fez João. Eu não sou nada, Ele é tudo. Eu não sou ninguém, Ele é tudo. Até Cristo vai ao encontro de João. Aí alguém vai dizer: ô João, o seu sermão é esse. Cobras, se arrependa. E quem é esse que vem aí? João para tudo, existe uma expectativa. João aponta para Cristo e diz: és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ah, irmãos, eu preciso dizer isso aqui para alguém. Para João ser uma voz, para João ser um instrumento, alguém teve que suportar o propósito lá atrás. Ninguém vive cumprimento de promessa sem suportar o propósito. Tu lembrou do que Zacarias e Isabel teve que suportar? Humilhação, opróbrio, mas o fruto de Zacarias e Isabel está sendo cumprido com excelência e com êxito. Eu vim nessa manhã dizer para você: seu filho será uma voz para clamar no deserto, sua filha será uma voz para clamar no deserto, seu marido será uma voz para clamar no deserto. Não acabou. Não acabou, não acabou. Preciso dizer isso daqui para alguém nessa manhã. Suporta esse processo. Dobre a sua atenção. Uma certa feita eu fui pregar numa igreja, pastor. E antes de eu pregar, o pastor chamou: William, tu ajuda a gente a orar aqui? Eles faziam isso. Toda vez que alguém pede para mim orar, pastora Chayane, eu tenho esse hábito de perguntar para a pessoa: tu tem algo específico para a gente orar em cima daquilo? Aí veio uma moça, aparentava ter uns 30 anos. Aí ela falou assim: pastor Jefferson, eu quero engravidar e não consigo. Eu orei em cima daquilo, mas antes de eu orar, eu contei um pouco da minha história, que eu já concluo para os senhores. Orei por ela, contei um pouco da minha história. Veio outra, uma jovem, aparentava ter uns 18 para 20 anos. E João, ela falou para mim assim: eu tô grávida, mas não queria. Liguei uma coisa na outra, eu falei: Deus quer fazer alguma coisa. Porque uma quer e não consegue, a outra tá e não queria. Aí eu contei a minha história, eu falei: por muitos anos, o opróbrio reinou dentro da minha casa.
quantas foram as vezes, o pastor Tiago, a pastora Shane sabe um pouquinho, quantas foram as vezes que eu virei para minha esposa e ela virou para mim, era um jogando a culpa para o outro. Você é estéril, a esterilidade está em você, nós não conseguimos, por muitas vezes, pastor. Mas foi um propósito, e precisamos suportar. E um belo dia, eu orei a Deus, na ponta do altar, eu falei, Senhor, esse ano eu quero o meu filho. E eu consagrei meu filho como Caleb. E alguém dizia, mas se vier menina, eu falei, Deus vai me dar um varão e vai ser o Caleb. Cara, eu falei, não vai ser um varão e vai ser Caleb. Mas quantas foram as vezes que teve guerra dentro da minha casa porque nós não conseguíamos gerar. Aí um jogava a culpa para o outro, um amaldiçoava o outro, sendo que não era no tempo que a gente queria, era no tempo de Deus, era Deus dizendo, eu estou preparando vocês para vocês viver o propósito, mas suporta. E eu contei essa história para essas duas moças. Eu falei, olha só, foi necessário vocês contarem isso, porque eu tenho algo para contar para vocês. Porque não tem como eu falar de algo que eu nunca vivi. Pegou não? Como que você vai falar de portas se você nunca ficou desempregado, nunca trabalhou, é um playboyzinho? Como que você vai falar de milagres que você nunca teve um milagre? Como que você vai falar de provisão que você nunca viveu a provisão de Deus? Não pegou ainda? É Deus dizendo, eu estou te preparando nesse propósito. Eu estou te preparando nesse processo para você viver o propósito lá na frente. E eu falei, Deus, eu quero meu filho este ano, pastor Tiago. Em dezembro, eu estava na rua, Gabriela me liga, vem para casa, aconteceu algo. Quando eu chego em casa, a pastora Chayane, cheio de bola, cartazes e escrito, parabéns, papai do ano. Aí eu falei para Deus, Deus, por que o Senhor não fez o milagre no começo, nem no meio, e deixou para fazer logo no fim do ano? Aí Deus bradou no meu coração, porque eu tenho poder para realizar milagres aos 45 do segundo tempo. É Deus falando com alguém nessa manhã, suporta, porque vai acontecer, e tu vai testemunhar para alguém o seu milagre. O mais lindo, pastora Chayane, que o Caleb faz 4 anos, no mês 7 agora, e uma criança ficar internada é algo normal, né? Criança ficar internada, ficou doente, é algo normal, pastor Jefferson, uma criança ficar normal. Quando o Caleb nasceu, aquele propósito que o pastor Tiago faz aqui de 12 meses, eu fiz pela saúde do meu filho. Eu falei, Senhor, eu não permito que meu filho nunca fique internado. Caleb vai fazer 4 anos, nunca ficou internado. É Deus dizendo, o que eu vou fazer na sua vida vai gerar fé e ânimo no coração de muitas pessoas também. Suporta esse momento, suporta essa dor, suporta esse sofrimento. Tu vai testemunhar as boas novas de Deus, tu vai testemunhar. Deixa eu correr. Aleluia. Vai testemunhar, suporta. João está cumprindo a sua missão e a Bíblia diz que ele cumpre com excelência. Ele prepara o caminho para Jesus, porque imagine, irmão, são 400 anos Deus em silêncio, imagine Jesus se apresentar do nada. Então foi necessário alguém vir preparar o caminho para o Messias passar. Posso melhorar? Olhe para esse irmão aí, por favor. Não gosto de falar, mas fale aí, por favor. Aponta o dedão de profeta e diz, você é o João Batista do século.
Deus está fala com ele, mas fala com voz de profeta. Deus está contando contigo para preparar o caminho. Aleluia, diga, vai. Deus está preparando, porque o mesmo Jesus que veio, morreu, ressuscitou, é o mesmo que vai voltar para buscar a sua igreja. E a missão de preparar está comigo, está contigo. Vamos preparar o caminho para o Messias, para o Messias. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deixa eu concluir. João é a voz. E o que o diabo tem feito nesses últimos dias é calar algumas vozes. Porque ele sabe da potência que você é na mão de Deus. Porque quando tu abre essa boca... E eu vim nessa manhã pregar para você que parou. Eu vim pregar para você nessa manhã que está com a voz entalada. É manhã de soltar a voz de novo. É manhã de soltar a voz de novo. E eu quero ser profeta para alguém aqui nessa manhã. Você que chegou aqui com essa voz entalada e doida para soltar, mas não está conseguindo. É manhã que Deus faz essa voz soltar de novo. E você sabe quem é você em Deus. Você sabe quem é você em Deus. Você sabe que quando você abre a boca, vidas são curadas. Você sabe que quando você abre a boca, milagres acontecem, pessoas são libertas. É por isso que o diabo quer paralisar a sua voz. Mas eu vim nessa manhã como profeta para liberar uma palavra de Deus sobre a sua casa, sobre você, sobre os seus negócios. É manhã de você soltar a voz de novo. Eu quero orar pela sua vida. E você que chegou aqui nessa manhã e tem coragem, eu estou falando para crentes mesmo, que tem coragem. Saia do seu lugar e venha aqui no altar que nós ministros vamos orar por você. E essa voz vai voltar como nunca. Se pregava, vai voltar a pregar mais. Se cantava, vai voltar a cantar mais. Se liderava, vai voltar a liderar mais. É manhã de voltar a soltar as vozes de novo. Eu quero orar. Se tiver alguém, saia do seu lugar, que vamos orar por você. Enquanto o ministério de louvor vai adorar o Senhor, tu tem essa oportunidade. Estou preparando